E aí galera, tudo certo? Então, gravando esse vídeo aqui rapidinho para vocês aqui para poder explicar alguns impactos, né, que poderiam haver positivos e negativos na economia, nas nossas finanças, nos nossos investimentos, com o resultado da eleição americana. Como muitos puderam observar, o John Biden ele ganhou as eleições americanas, né, contra Donald Trump, uma votação muito bem acirrada ali, né? Cara, o que isso tem a ver com a gente? Olha só, se você joga uma pedra numa água, pensa num lago parado, e você joga a pedra no lago, aquele ponto que a pedra bate vai criar uma marola muito forte e essa marola vai ficando mais fraca conforme a distância for ampliando. Então vai ampliando a distância, a marola ela também vai reduzindo um pouquinho, mas ela chega em determinados locais. Bom, os Estados Unidos ele está do nosso lado praticamente, porque nós estamos na América do Sul, Estados Unidos na América do Norte, né? O que isso tem a ver então? Não em proximidade geográfica, tá? Mas em proximidade política e em proximidade financeira, econômica. O dólar ele tem forte impacto no real, na moeda brasileira, né? Na nossa moeda aqui. Então, tudo que acontece na economia americana, na política americana, é, nos empregos, enfim, todo o resultado que existe afeta não só os Estados Unidos, mas afeta também o mundo, porque praticamente o mundo negocia também com dólar. Ou seja, você vai fazer uma compra lá na China, por exemplo, você pode negociar em dólar. Você vai fazer uma venda, né, na Inglaterra, no Reino Unido, em algum lugar, pode negociar em dólar, não só em euro. Então, eu, por exemplo, eu tenho algumas aplicações que eu faço na China, né? Eu tenho negócios na China e negócios em Portugal. Em Portugal, eu tenho abertura de negociar com euro ou dólar, né? Eu negocio mais com euro, tá? Mas eu tenho abertura de negociar em dólar também. Eu faço algumas negociações também em dólar em Portugal. Na China, eu só negocio em dólar, né? Então, eu não uso a moeda, a conversão da moeda local. A gente faz a negociação toda em dólar. Eu trago produtos, né, e mando alguma coisa para lá, faço tudo isso em dólar. Então, o que acontece? Tá, André, mas o que isso tem a ver com a gente? Bom, eu, André, pessoa física, pequenininho, não sou uma SA, uma grande empresa, por exemplo, que tem ações listadas na Bolsa de Valores, sofro impacto da economia internacional com a defasagem do real em relação ao dólar. Então, eu tenho impacto econômico em relação a isso. Agora, imagina as grandes empresas, né? Você, por exemplo, que tem ações da Gerdau, GGBR4, ou Petrobras, né? PETR4, por exemplo, né, que são ações que eu gosto mais, preferenciais, as terminadas em 4, né? Eu não gosto muito de ações ordinárias, são as terminadas em 3, por exemplo, PETR3, BBAS3, etc. Eu não sou muito fã dessas ações. Então eu gosto de ações PN preferenciais porque elas pagam dividendo. Agora, dependendo do resultado que essas empresas têm de poder exportar, por exemplo, Gerdau, né, que é aço, né, siderurgia, ela vai mexer com, vai trazer alguma matéria-prima para poder fabricar, ou vai exportar algum produto já fabricado, alguma coisa já pronta, ela precisa de ter essa margem de negociação em dólar, e dependendo da economia, do aumento, da redução de alguma coisa que houver dentro da economia, isso pode ter um impacto positivo ou um impacto negativo. Isso quer dizer que isso pode impactar os resultados da empresa em termos das suas metas traçadas para ganhar ou faturar ou vender, enfim, ela pode ter um resultado muito aquém das suas metas definidas. Isso vai causar para essa empresa uma desvalorização de mercado. Causando a desvalorização de mercado, obviamente, a valorização das ações vão cair. No meu caso, que eu invisto em ações preferenciais, para mim pouco importa o valor da ação, se ela vai subir ou diminuir. O que importa é o volume de transações e o resultado operacional da empresa dentro do exercício. Então, por exemplo, se as ações me pagam dividendos trimestrais, se aquele trimestre foi um bom trimestre e teve resultado positivo, então eu vou receber dividendo naquele trimestre, um bom dividendo naquele trimestre. Se for o contrário, eu não vou receber um dividendo, ou talvez eu nem receba dividendo nenhum. Não vai ter lucro, então não tem como distribuir lucro entre os sócios, né? Então, isso pode causar impacto em quem trabalha, por exemplo, com investimentos, tem seus investimentos impactados. André, mas eu não tenho investimento em renda variável, né? Eu não tenho ações, eu tenho investimento em renda fixa, né? Então, qual é o impacto disso aí? Total também, total. Porque se isso impacta na política e impacta na economia do Brasil,
automaticamente esses rendimentos em renda fixa, eles têm uma base, você não sabe disso, mas é bom você saber, talvez você não saiba, em renda variável também. Então, o que sofrer na economia, o que sofrer na política, automaticamente vai impactar também no resultado da renda variável. Então, dependendo de como o Brasil tiver, como o Brasil fechar o PIB, como o Brasil fechar a sua negociação da exportação e de importação nas transações comerciais, isso vai ter impacto sim na renda fixa. Outra coisa também é o seguinte, impacto na política. Todo mundo sabe aí que o governo Bolsonaro, ele foi um governo que procurou fazer aliança com os Estados Unidos, ele procurou ter essa relação, né, de intimidade, de amizade com os Estados Unidos, para poder ter essa aproximação e com isso o Brasil ganhar pontos ante os Estados Unidos. E como a Argentina hoje tem uma abertura, por exemplo, inclusive na política de imigração muito mais tranquila do que o Brasil, talvez isso, no médio ou no longo prazo, seja também facilitado para o Brasil, ou seja, a gente consiga ter tanto negócios com mais facilidade dentro dos Estados Unidos, como pessoas que quiserem migrar para morar nos Estados Unidos para tomar conta dos seus negócios de perto. Hoje isso é um pouco difícil. Hoje há uma barreira de entrada muito grande dentro dos Estados Unidos e essa barreira foi muito intensificada na época que o PT estava no governo, os 13 anos de governo aí da era PT, né, da era de esquerda. Então isso prejudicou muito as relações comerciais Brasil e Estados Unidos. Não houve um estreitamento, na verdade, o presidente na época, os presidentes na época, né, os 13 anos de governo aí do PT, eles priorizaram mais o Mercosul, né, as aberturas comerciais aqui internas entre os nossos vizinhos, entre as pessoas mais próximas do que nós, né? Então isso houve um certo distanciamento. E o Bolsonaro, quando ele entrou, né, ele procurou reverter isso, né, trazer os Estados Unidos mais para perto, visitar mais os Estados Unidos, conversar mais com o Donald Trump, procurar estreitar um pouquinho mais essas relações, tanto políticas como comerciais. Agora, com John Biden na presidência, como que isso vai ficar, né? Então o Bolsonaro ele tem que ser uma pessoa muito, além de ser política e argumentativa, ele tem que usar uma diplomacia muito forte, né, para que essas negociações aquecidas, né, e já startadas junto com os Estados Unidos para poder estreitar e para poder melhorar essas relações, elas não sejam prejudicadas com preferência, né? Porque tanto é que o John Biden, no seu pronunciamento, ele disse que vai governar para todos. Então, independente, né, do que houve no período pré-eleição e durante a eleição, né, ele tem uma responsabilidade aí de conduzir o país, né, de acordo com as suas diretrizes, claro, com os seus princípios, com as suas ideologias, com aquilo que ele pregou, com aquilo que ele fez na promessa de campanha, mas ao progresso, ao crescimento, né? E desenvolver um país ao progresso e crescimento está aberto, inclusive, a novas oportunidades, inclusive oportunidades já iniciadas com outros países. Então, Estados Unidos, aliás, já houve esse estreitamento aí, né, que o presidente tinha feito, o nosso presidente atual tinha feito com o então presidente Donald Trump. A gente espera que após a posse, né, oficial, né, e a retomada do governo aí com a nova gestão através do presidente eleito John Biden, a coisa tenha um andamento e vamos torcer aí para que isso até seja melhor do que estava ocorrendo com o Trump, né? Isso figurando, tomando como premissa e como base, claro, os interesses americanos atuais em relação a continuar ou talvez até melhorar e facilitar essas negociações com o Brasil, né? O que a gente tira de lição aprendida de tudo isso é o seguinte, é que primeiro, a economia é uma coisa muito variável, tá? E tudo está centralizado em pessoas. E pessoas são emocionais, têm sentimentos, têm aquilo tudo. Então elas podem tomar decisões na base da lógica ou na base da emoção. O mercado financeiro, ele espelha muito, ele retrata muito essa parte da emoção. Então vamos ficar de olho sim, tá? Nesse desenrolar dessas primeiras semanas aí, os dois primeiros meses aí até a entrada do próximo ano agora, a gente está no final de 2020, até a entrada aí de 2021, para a gente ver como é que vai se desenrolar isso e a gente conseguir, pelo menos,
ter uma previsão um pouco mais assertiva em relação aos impactos que pode ter com a economia, né? Quais são os setores que poderão, vamos dizer assim, ter uma previsão, uma tendência de desenvolver um pouco melhor do que determinados outros setores, né? Isso para você poder saber como é que você vai tomar suas decisões em relação aos seus investimentos, onde você vai colocar dinheiro, o que você vai fazer, tá? Ficar atento na política, ou seja, como que vai ficar a relação Brasil e Estados Unidos em relação a isso aí, o Brasil em relação e os Estados Unidos em relação ao mundo, né? Para você, inclusive, que tem negócios internacionais, né? Que mexe também com outras operações em outros países. No meu caso, eu estou muito preocupado com isso porque minha relação com Portugal, né? Eu tenho lá uma relação comercial com Portugal e outra com a China. Então isso para mim é importantíssimo também ficar atento, ok? Então é isso, pessoal, que eu queria colocar para vocês aqui, tá? Foi decretado aí, né? Já sabemos já quem é o novo presidente americano e vamos com isso tanto torcer pelo sucesso americano, né? Como torcer para que isso seja também de igual forma benéfico para o Brasil, que ajude o Brasil a ficar num patamar muito melhor do que ele estava há alguns anos atrás, né? A gente teve aí o problema com a pandemia, 2020 foi um ano muito bizarro, né? Muito absurdo. A maioria de nós perdemos pessoas que a gente conhecia do nosso convívio, pessoas íntimas, inclusive parentes, né? No meu caso também não foi diferente, eu perdi parente esse ano, né? Perdi pessoas próximas, muito íntimas, né? Empresas, amigos meus faliram, aconteceu muita coisa muito ruim esse ano aí de 2020. Mas a gente tem que pegar essas lições aprendidas e transformar isso aí em escada, transformar isso aí em degraus para a gente conseguir superar as próximas barreiras que vão chegar. Vamos fazer voto aí positivo para os Estados Unidos. Parabéns aí os Estados Unidos pela eleição. Parabéns ao John Biden aí pela vitória, né? E esperamos aí, na melhor das hipóteses, aí, que as coisas fiquem melhores para a gente, né? Que 2021 chegue com um cenário muito mais favorável, muito mais tranquilo e apresente mais oportunidades aí para todos nós, ok? Essa era a minha mensagem, esse era o meu recado que eu queria dar para vocês aqui agora, para poder ter essa atenção no cenário macroeconômico, dos pontos de vista político e financeiro, principalmente em relação a câmbio, tá? E vamos ficar atento a tudo que está acontecendo aí, tá? Ou surgindo qualquer novidade, alguma coisa que eu ver que é necessário compartilhar com vocês, com certeza eu vou fazer, ok? Beijo no coração, pessoal. Sigam nas redes sociais aí, tá? E bora prosperar.